Ok. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de raciocínio lógico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a construção de tabelas verdades. Mas, professor, a gente já não falou disso anteriormente. A gente viu a construção das tabelas verdades através do quê? Dos diagramas por meio de conjuntos. Agora a gente vai verificar como montar uma estrutura para a gente construir tabelas verdades com mais linhas, né? Com a quantidade maior de linhas aí, ok? Vamos lá? Então veja, primeiro, o que a gente precisa saber? Como determinar o número de linhas da tabela. E esse número de linhas ele será calculado com base na quantidade de proposições simples. Como assim, professor? Ou seja, olha só, o número de linhas é igual a 2 elevado a n, onde esse n aí é a quantidade de proposições simples. Exemplo, PQ. Então veja, ó, duas proposições, 2 elevado ao quadrado, 4 linhas. Então a gente vai ter uma tabelinha aí, ó, para montar essa relação de PQ com 4 linhas. Ah, ok, beleza, então. Logo, se tivéssemos aí, ó, P, Q e R, então a gente vai ter 2 elevado ao cubo. Isso é igual a 8 linhas. E assim seguindo, ou seja, PQRS, 2 elevado à quarta, então 16 linhas. E PQRST, 2 elevado a 5, ou seja, 32 linhas. Professor, tem que construir? É claro que às vezes a gente não vai ficar cobrando essa quantidade de linhas, né? Geralmente, no máximo aí a gente trabalha a construção com 8 linhas. Então, né, não precisa ficar exigindo que se construa aí uma tabela, né, de 32 linhas. Mas é possível a construção? Claro que sim. Sim, professor. Uma vez que eu já sei a quantidade de linhas, como que eu faço para distribuir os valores de verdadeiro e falso nessas linhas? Ok, então vamos lá. Veja que uma vez que a gente já sabe a quantidade, por exemplo, 4 linhas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 4 e dividir ele metade. Então, dividindo 4 por 2, o que vamos obter? 2. Então, vamos ter, ó, uma metade de valores verdadeiros. Então, a gente tem uma sequência de 2 valores verdadeiros e uma outra metade de valores falsos. Então, a gente vai ter uma sequência de 2 falsos. A seguir, a gente pega essa quantidade que a gente já dividiu, ou seja, não tem 2 valores verdadeiros. Então, esses 2 valores verdadeiros a gente reduz a metade. Logo, o que vamos ter aqui? Que metade de 2 é 1. Então, ó, um valor verdadeiro e a outra metade, um valor falso. E assim sucessivamente. Um valor verdadeiro, outro valor falso. Até fechar e preencher a tabelinha. Certo, o professor ficou tranquilo, fácil com 4. Mas com 8 linhas, então a gente vai utilizar esse mesmo critério. Metade de 8, ou seja, 8 dividido por 2, igual a 4. Então, vamos ter 4 valores verdadeiros aí na sequência. E a outra metade, mais 4 valores falsos também na segunda sequência. Ah, ok. A segunda coluna, o que a gente vai fazer? Ó, a gente tem 4 valores, metade de 4, 2. Então, a gente vai ter uma sequência de 2 valores verdadeiros e 2 valores falsos. 2 valores verdadeiros e 2 valores falsos. Até preencher toda a coluna. E, por fim, a coluna R, então, ó, metade de 2 é 1. Então, um valor verdadeiro, um valor falso. Um valor verdadeiro, um valor falso. Né? Um verdadeiro, outro falso. Até preencher toda a tabela. Então fica muito tranquilo a construção aí da tabela verdade a partir do momento que a gente estabelece o critério aí e segue esse critério. Sim, vamos ver a aplicação disso aqui em exemplo. Como ficará a construção dessa tabela? P condicional Q ou não P? Professor, tem um não P aqui. Esse não P eu vou contar como uma nova proposição? Não. Veja que esse tio aí é a negação de P. E P é uma proposição que já existe.
Então a gente não tem que contar com uma nova proposição. Então aqui a gente tem apenas o P e o Q como proposições. Então, ó, temos 4 linhas. Então, uma tabela composta aí por 4 linhas. Ok. Em 4 linhas já sabe o quê? Primeira sequência, 2 valores verdadeiros e 2 falsos. E na segunda sequência, um valor verdadeiro e um falso, né, até fechar aí a segunda coluna. Certo. Professor, e como que eu vou fazer para resolver isso aí? Se tem 2 conectivos, eu resolvo na ordem que aparecer? Veja que quando tem parênteses, colchetes, chaves, a prioridade é determinada através dessa simbologia matemática. Porém, nesse caso aqui, o que acontece? Ó, a gente não tem a simbologia matemática, então a gente usa a prioridade dos conectivos. E o conectivo ou, ele precede o conectivo se então. Então a gente tem que resolver primeiro esse que ou não P. Veja que o que já tem na tabela, só que esse não P ainda não foi representado. Então, para a gente resolver esse que ou não P, primeiro vamos representar o não P. Para depois o que? Determinar quem é que ou não P, para determinar essa disjunção. Certo? E como que a gente vai determinar essa negação aqui de P, professor? A gente já falou sobre isso. O que é negar uma proposição? Trocar o valor lógico. Logo, ó, eu vou olhar para quem? Para a coluna P. Se eu estou negando P, eu tenho que olhar para essa coluna P. E vou fazer o quê? Trocar os valores lógicos aí na sequência. Então, 2 verdadeiros se transformará em 2 falsos e 2 falsos em 2 verdades. Certo? Agora sim, uma vez que a gente já fez essa negação, a gente pode partir o quê? Para essa disjunção. Então, veja o que a gente vai precisar aqui da coluna Q, que aparece antes do ou, e da coluna não P, que aparece depois do ou. Sim, e uma vez que eu já sei que eu vou resolver esse ou, o que eu tenho que avaliar para o ou? Lembra, ó, oh, que pena, resposta negativa do namoro. Só há uma possibilidade de falso aqui, quando os 2 casos forem falsos. Ou seja, ó, 2 falso é igual a falso. Sendo assim, se só há uma possibilidade de falso, os demais valores vão ser todos verdadeiros. Certo? Ok. Então pronto, acabou a tabela, professor? Não. Veja que a gente precisa determinar aqui, ó, P condicional com essa coluna que a gente já resolveu, que é a coluna do que ou não P. O que a gente vai determinar aqui agora é exatamente, ó, essa relação do conectivo se então. E o que a gente tem que avaliar nesse se então, né? A relaçãozinha de Vera Fischer, que é falsa. Mas para a gente avaliar essa relação, a gente vai avaliar observando quem? Veja o que está antes da condicional, P. Então a gente vai olhar para a coluna P e o que está depois da condicional, Q ou não P. Observando essas 2 colunas, a gente percebe que exatamente na segunda linha aparece o que? Vera Fischer. E Vera Fischer é o que? Falso. Não aparece outra relação aí de Vera Fischer. Então, os demais casos serão todos verdadeiros. Agora sim, acabou a tabela. E essa última coluna aqui é a resposta, a sequência da tabela verdade de P condicional com Q ou não R. Ok? Beleza? Vejamos um outro exemplo agora. Temos aqui P condicional Q ou R. O que a gente observa logo de início? A quantidade de proposições simples, P, Q, R. Então são 3 proposições, logo 2 ao cubo, 8 linhas. Então construindo aqui a tabela, o que a gente vai ter? Ó, com essas 8 linhas, dividindo metade, 4 verdadeiros e 4 falsos, metade de 4, 2, então 2 verdadeiros e 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos, até fechar a coluna. E na terceira coluna, metade de 2 é 1. Então, 1 verdadeiro e 1 falso, 1 verdadeiro e 1 falso. E a gente vai seguir essa sequência aí até fechar toda a terceira coluna.
Observando aqui, a gente vai ter que resolver agora utilizando a prioridade dos parênteses. Vamos ter que montar aqui uma coluna de P condicional com Q. E nessa condicional, ou seja, o se então, o que a gente observa no se então, que Vera Fish é falsa. E para buscar esse Vera Fish, onde que a gente vai olhar? Então, ó, veja o que aparece antes do símbolo de condicional, P, e o que aparece depois, Q. Então, a gente vai buscar a coluna P e a coluna Q. Então, dentro dessa observação da coluna P e da coluna Q, o que a gente vai destacar? Que Vera Fish é falsa. Isso ocorre onde? Na terceira linha e também ocorre na quarta linha. Ok, então logo os demais valores vão ser todos verdadeiros, uma vez que não aparece mais aí Vera Fish. Uma vez resolvida a condicional, a gente parte para a disjunção, para o ou. Certo? E para avaliar esse ou aqui, o que a gente vai ter que observar? O que aparece antes do ou, que é a coluna da condicional PQ, e o que aparece depois, que é a coluna R. Certo? E o que a gente busca dentro desse ou? Dentro do ou, a gente vai observar sempre o que? Oh, que pena! Então, ó, relação do falso, mas resposta negativa do namoro. E isso só ocorre quando ambos forem falsos. Veja que na quarta linha a gente encontra aí dois falsos. Logo, dois falsos, resultado falso. Mais alguma relação de dois falsos dentro dessa tabela, observando essas duas colunas destacadas? Não. Então, logo, os demais valores serão todos verdadeiros. Vimos alguns exemplos com relação à construção de tabelas verdade, observando dois critérios com relação à prioridade aí na resolução. Um critério baseado nos conceitos matemáticos, que é a relação de parênteses, conchetes e chaves, e um outro critério que utiliza os operadores lógicos, que é negação, e ou, e se, e somente se, ok? Então, ó, treine bastante, resolva as questões, para a gente poder ficar craque, firme e forte aí nessa parte de construção de tabelas verdades, ok? Grande abraço, nos veremos no próximo bloco.